São 7h21 agora. Pois é, como anunciamos, estamos recebendo hoje, mais uma vez, a doutora Elaine, da Clínica Dr. Hérnia, para falar um pouquinho aí sobre o tratamento, sobre a própria franquia, né? Enfim, trazer algumas informações para você que acompanha o Jornal da Manhã nesta terça-feira. Bom dia, doutora. Prazer mais uma vez em revê-la e estar conosco aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia a todos, um bom dia a todos os ouvintes. E realmente é sempre agradável e bom estar com vocês, né? Novamente, aí mensalmente, e dizer um bom dia a todos e assim, tirar algumas dúvidas, né? E sempre é bom informar as pessoas que estão aí do outro lado, né? E se identificar com as suas dores, enfim, e trazer uma solução, né? Exatamente. Falar um pouquinho então sobre a franquia, né, Dr. Hérnia, e os tratamentos que são realizados, que são oferecidos aí na clínica. Bom, a Clínica Dr. Hérnia é uma franquia, né? Nós estamos aí espalhados atualmente em 200 unidades no Brasil e agora fora, né? Nós estamos já com unidades nos Estados Unidos também. Então, os nossos tratamentos, eles são direcionados, né, para doenças e patologias da coluna vertebral. Então, seja ela, digamos, uma doença, uma patologia, por exemplo, uma artrose, uma questão postural, assim como hérnia, né, discais. Nós somos especialistas nesse tipo de tratamento. O tratamento, assim, ele é uma metodologia criada, tá, por 2 fisioterapeutas. Essa metodologia contém técnicas que são renomadas, são conhecidas cientificamente, né? Não é assim, ela tem um cunho científico, né? Então, esse método, ele foi criado e desenvolvido especificamente para o tratamento da coluna vertebral, tá? Então, o nosso método, os nossos protocolos, digamos assim, nosso método de tratamento vai desde um caso mais agudo, aquela dor muito intensa, incapacitante, limitante, aquela pessoa que está travada mesmo, tá? Desde um tratamento mais crônico, ou seja, aquelas pessoas que já têm aquela dor há muito tempo e ela vai agravando ao longo dos anos e do tempo, tá? Temos também protocolos que são preventivos e protocolos também que são posturais, tá bom? Então, são métodos que são exclusivos, a gente usa alguns equipamentos diferenciados. Quero dizer para vocês que o nosso tratamento, ele é um pouco diferente, né, de um tratamento mais convencional, digamos assim, porque a chave do negócio, digamos assim, é que todo o nosso tratamento ele é direcionado para a causa do problema, tá bom? Então, por exemplo, às vezes, na grande maioria das vezes, o caso ele é estrutural. O que significa isso? Às vezes é uma hérnia que ela está comprimida a região nervosa. O que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar estruturalmente aquela região. Então, é por isso que o nosso método, a gente tem grande eficácia. Tá? Então, a gente aí trabalha desde uma questão mais preventiva a um caso que é muito grave, tá? Muitos casos deles, às vezes, são até cirúrgicos e a gente consegue reverter, né? Claro, cada caso, um caso, né? Sim. Já que a senhora entrou nesse assunto de tratamento, é necessária alguma orientação ou recomendação durante ou após o tratamento ou não? É sempre bom, assim, na verdade o tratamento ele é uma via de mão dupla, tá? Entendi. Então, assim, muita gente chega lá e às vezes quer um milagre, né? E coloca... Na hora, né? Na hora, né? Tem que ser imediato. E eu entendo, né? Eu entendo, aquelas pessoas estão... Vem com muita dor, né? Vem travado, só que aquilo, o tratamento ele é um processo, não existe milagre, né? Então, por isso já se fala tratamento, né? É um processo. Então, assim, o tratamento ele é uma via de mão dupla. E sim, né, precisa ter assim, um cuidado, principalmente as pessoas que estão em tratamento, né? Precisa seguir as orientações, as informações que a gente dá. Por exemplo, né? Tem que ter o cuidado de não fazer esforço. Esforço, tá? A gente não significa que a pessoa tem que ficar em repouso. Pelo contrário, tá? Então, assim, ela tem que fazer digamos assim, ela tem que ter um cuidado, não pegar um peso, não se esforçar, tá? Então, ela precisa ter esse cuidado. E aí é um grande problema, porque quando a pessoa ela começa a melhorar, ela começa a abusar um pouquinho, né? E por que que a gente pede que tenha esse cuidado? Porque o corpo, a gente vai alinhar aquele corpo, vai melhorar a biomecânica daquele corpo, a gente vai trabalhar em cima daquele corpo, né? Dessa coluna, digamos, daquela musculatura, daquela estrutura. Então, a pessoa, ela tá suscetível,
né? Então aí a gente vai lá, faz uma técnica, a pessoa melhora, fica bem, aí ela vai e pega um peso, um exemplo, tá? Tô dando um exemplo. Ou vai e dirige por muito tempo, né? Ou vai lá e faz uma faxina, arrasta, né, o sofá. Então, ou seja, a gente perde tudo que a gente ganha na sessão. Então, a gente realmente precisa que o paciente siga essas orientações, né, durante o tratamento, à risca. Tá? Precisa, porque senão, às vezes, a evolutiva do paciente, ou seja, às vezes quando ele finalizar o tratamento, ele não vai ficar, né, digamos assim, a gente consegue garantir até 96,7% de eficácia no tratamento, tá? Porque quando a primeira sessão que a pessoa faz, a gente tem um questionário que ele é padrão mundialmente, que ele chama, assim, a gente vai fazendo assinalando, né, no começo e no fim eles conseguem fazer a quantitativa, ou seja, eles conseguem mensurar a eficácia do nosso tratamento, tá? Então, assim, a evolutiva do paciente que faz tudo certinho, dá muito certo, né? Então, digamos assim, a gente faz o nosso trabalho, a gente coloca o nosso melhor, todo o nosso entendimento técnico, profissional, humano, mas a gente tem contrapartida. Precisa ajudar a gente também, né? E depois, é claro, né, a pessoa precisa fazer um fortalecimento muscular, fazer uma atividade física, tá bom? Esse que seria, digamos assim, o nosso, a forma da gente trabalhar também, e a gente precisa da ajuda dos pacientes também. Então, não tem fórmula milagrosa, não. A gente precisa das mãos, né? Eu estou ali para ajudar, para auxiliar, mas a gente precisa também ter essa conscientização da pessoa que está fazendo o tratamento, né? Tá certo, doutora Elaine. Uma outra informação que eu queria que a senhora passasse para os ouvintes da Rádio Difusora aqui no Jornal da Manhã, que é uma pergunta e eu tenho certeza que as informações serão importantes, né? Os hábitos no dia a dia que podem ajudar a ter uma coluna saudável, né? Ou então os hábitos que a gente tem e que acabam prejudicando a nossa coluna. O primeiro, assim, seria o sedentarismo também, né? A gente tem que evitar o repouso, né? A gente tem que se movimentar. Você fala, Elaine, mas a gente tem que estar com dor, o que a gente quer? A gente quer ficar quietinho, né? Mas não, pelo contrário, a gente precisa fazer um movimento, né? A gente precisa se movimentar, porque o nosso corpo ele precisa se lubrificar, precisa estimular a circulação local, né? Então a gente precisa evitar ficar muito quietinho, né? Então sempre fazer alguma atividade física, né, para que a gente consiga estimular todo o nosso corpo. A gente precisa evitar de tomar os remédios, se automedicar, porque o medicamento, ele também mascara muito o sintoma. Entendi. Tá? Então, ele vai mascarando e a gente não consegue ver a real, digamos assim, situação. Ele trata a dor, no caso. Exatamente. Né? Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa evitar esse tipo de coisa, porque a dor, ela sempre é uma sinalização que existe uma coisa. Então, ela nunca é um mau jeito, ela nunca é, porque eu peguei um peso, porque eu me virei de forma diferente. Ela está ali porque ela está sinalizando alguma coisa. A gente precisa entender algo de errado, né? E escutar o que está acontecendo. Aí é onde a gente entra. Você precisa passar, né, para um profissional que entende, que avalie, colha, né, todas as informações para que você tenha um tratamento. Beber água é muito importante. A gente precisa fluidificar, né, essas articulações, a gente precisa irrigar aquele disco. Muitas vezes ele está desgastado também, né? Evitar, as posturas. Geralmente, se você fica muito tempo em pé, muito tempo sentado, né? Ou no trabalho, ou fazendo alguma outra atividade laboral, precisa ter intercalar, tá? Vai fazer uma caminhada, se alongar, se espreguiçar, tá bom? Então, a gente precisa entender realmente como que o paciente está, né? Então, a dor, ela é uma sinalização que existe alguma coisa. Então, se você está sentindo alguma coisa, dor na coluna, seja na lombar, na cervical, no pescoço, no finalzinho da coluna, né? Ela está se estendendo, ela vai se espalhando pelos braços ou pelas pernas. Se tem sensação de anestesiamento também nessas regiões, tá? Então, realmente, procure ajuda, não deixe piorar, porque quanto mais a gente demora para tratar, mais é difícil a gente conseguir reverter e, às vezes, infelizmente, evolui para uma cirurgia. E mesmo assim, ainda a gente consegue regredir, tá? E a gente tem casos, assim, que são bem, assim, importantes e a gente consegue devolver qualidade de vida para aquela pessoa, para que ela consiga trabalhar bem, né? Produtiva, ou seja, em casa, né? Pegando o seu netinho ou netinha em casa, ou jogando uma partida de bola, tá? Então, assim, a gente precisa entender, sinalizar,
né? Se você está sentindo ou se você em casa está se identificando com o que a gente está conversando aqui, eu faço o convite para você cuidar da sua coluna, né? E não deixar isso piorar. Exatamente. E, claro, procurar a Clínica Dr. Hélio. Exatamente, né? Porque lá nós temos, né, todo o know-how, né, todo o conhecimento para tratar esses tipos de doenças, né? E dessas dores, enfim. E o endereço, doutora? O endereço fica ali na rua Manuel Correia, 1441, em frente ali à Escola Camões, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou passar aqui o contato rapidinho para vocês. Certeza. Tem um fixo que é 41, 3423 4945. E pode mandar mensagem de texto. Chega muita dúvida lá, sabe? O pessoal pergunta muito, né? Então, pode mandar uma mensagem de texto que a gente responde, tá? 98864-7830, tá? Estamos à disposição a todos, tá? E fica aí meu convite para tomar um cafezinho conosco lá. E se alguém tiver uma dúvida, pode mandar aqui para a rádio que a gente pode responder na próxima entrevista. A gente repassa, né? E qualquer dúvida também pode ir pessoalmente lá, né? Às vezes conhecer a clínica. Com certeza. Quais são os tipos de tratamento, enfim, pessoalmente lá conversar com a doutora Elaine e com os demais profissionais. Exatamente. Eu só quero deixar uma boa-vindas aqui para Ingrid, a nossa fisioterapeuta. Ingrid Rosa, tá? Grande abraço para Ingrid. Isso, tá chegando para a nossa equipe. Que legal. Assim, para, né, engrandecer a nossa equipe. Gostaria de deixar o recadinho, né, para os ouvintes, pacientes, ouvintes fiéis, né, a Janete Terezinha, o Massami, o seu Wilson e a sua esposa Arlete. Então, um grande abraço para vocês, tá? São pacientes que ficam na escuta, se identificaram, né, com alguns sinais e sintomas que a gente vem conversando. Então, um grande abraço para todos vocês e até uma próxima. Doutora Elaine, até o mês que vem, um grande abraço, uma boa semana de trabalho, um abraço a todos lá na Clínica Dr. Hérnia. Um abraço a todos vocês, tá bom? Obrigado, doutora Elaine, da Clínica Dr. Hérnia, batendo um papo conosco nesta manhã de terça-feira aqui no Jornal da Manhã. O pessoal chegando na nossa